Eu tenho certeza que a maioria das pessoas nessa terra já se perguntou pelo menos uma vez na vida qual é o meu propósito. É uma pergunta muito difícil de ser respondida de cara assim, e ela tem muito mais camadas do que a gente pode imaginar. Ela vai variar de pessoa para pessoa e muitas pessoas vão passar uma vida inteira sem conseguir encontrar essa resposta. Essa definição de propósito, ela consegue ter algumas dimensões diferentes. Eu já li em alguns livros com uma pegada um pouco mais espiritual dessa definição de propósito, muito mais ligado às nossas almas, ao nosso lado de fato espiritual, uma missão espiritual que a gente veio fazer aqui na Terra. E independente das nossas crenças, esse não é muito o foco do vídeo, é uma visão um pouco mais intangível sobre a definição de foco. O que eu tenho mais propriedade para conversar com vocês hoje é a definição do propósito de vida, que é algo mais ligado no nosso dia a dia de fato. É algo mais ligado à nossa missão aqui no nosso cotidiano, na nossa comunidade, está muito ligado de fato ao nosso trabalho, à nossa exerção do que a gente faz, a gente executar algo e de fato entender que isso tem um propósito maior, entender que isso tem um significado que está acima de nós mesmos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O propósito, ele na verdade, muitas vezes ele é um agente silencioso. Eu sei que provavelmente você não deve ter a sorte, que eu também não tive, vamos chamar de sorte, de já ter um propósito meio que pré-definido desde a sua infância. Muitas pessoas que a gente conversa, elas já chegam muito com essa ideia de, por exemplo, sempre gostei de medicina desde que eu era criança. Eu gostava, sei lá, de ajudar um coleguinha que tinha se machucado e sabia que eu queria seguir essa área da medicina ou da enfermagem, uma área da saúde. Outras pessoas falam que desde sempre gostavam de jogar bola e acabaram se tornando jogadores de futebol, por exemplo, ou algum atleta de judô, jiu-jitsu, seja qual for o esporte em questão. Mas se você, assim como eu, não teve isso muito claro na sua infância, bem-vindo ao clube. Quando eu falo que o propósito é um agente silencioso, é muito nesse sentido. Muitas vezes a gente passa bons anos nas nossas vidas sem nem pensar de fato no nosso propósito, e quando essa dúvida surge em nós, a gente fica totalmente perdido. A gente começa a tentar buscar, fazer essa busca interna de entender o que o propósito nas nossas vidas, aonde que ele pode ter se manifestado e se de fato ele se manifestou. E aqui vão algumas ideias para a gente conseguir entender um pouco mais essa ideia do propósito e continuar nessa busca caso você ainda não tenha encontrado o seu. Bom, primeiramente você tem que entender que o seu eu criança fala muito sobre o seu eu de agora. E como eu falei antes, se você também não teve muito essa sorte de lá na sua infância já ter algo 100% definido e determinado, mesmo assim você consegue beber muito dessa fonte, você consegue, a partir do momento que pensa em algo sobre a sua infância, os amigos que você tinha na sua volta, as pessoas que você convivia e especialmente o tipo de atividade que você gostava de fazer. Qual que era a sua brincadeira favorita quando era criança? Qual que era o tópico preferido que você gostava de conversar com seus coleguinhas? Eu sei que isso parece muito longe, muito distante do que a gente está vivendo no nosso dia a dia hoje, no nosso trabalho que a gente se encontra hoje, nesse contexto já de vida adulta. Mas mesmo nas brincadeiras, mesmo nessas ideias distantes de sonhos de crianças, o que você gostaria de ser quando crescer, muitas coisas ali acabam se perdendo quando a gente vai ficando mais velho, quando a gente vai envelhecendo, e muitas vezes a gente não consegue retomar isso. E não que necessariamente quando a gente falava quando era criança que gostaria de ser astronauta, de fato é o nosso propósito. Mas a gente consegue pegar muitos elementos desse nosso sonho de infância, por exemplo, ou das brincadeiras que a gente tinha, que a gente gostava, que a gente se sentia vivo, e trazer para o nosso eu adulto de agora e dar um novo significado, ressignificar, que é uma palavra que eu estava pensando aqui, para esses elementos. Então, quando você vai pensar, por exemplo, que você gostava de conversar com os seus colegas, não necessariamente aquilo era somente uma brincadeira, mas daqui a pouco você tem uma veia muito ligada à parte de comunicação, por exemplo. Então você consegue começar a buscar algum desses elementos. Mas a gente tem outros tópicos para falar também. O segundo tópico é você buscar o que você realmente é bom. É bom em fazer, é bom em executar.
E aqui eu vou entrar num conceito um pouco mais complexo, mas ao mesmo tempo vou tentar trazer de uma forma mais simples possível para vocês. Existe um termo japonês chamado Ikigai. Você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida, mas se não ouviu, não tem problema. O Ikigai, ele é uma filosofia de vida que depois teve algumas adaptações para trazer para esse tema um pouco mais ligado ao nosso propósito de vida e especialmente com um foco na nossa carreira. E quando eu falo em carreira aqui, eu não estou falando de uma carreira corporativa necessariamente. Eu estou falando na sua profissão e também estou falando no que você faz no seu dia a dia. Porque grande parte da nossa vida a gente passa muito tempo mesmo, trabalhando, e é sobre esse foco que eu quero dar um pouco mais do Ikigai. Quando a gente fala de Ikigai, a gente tem alguns campos, né, que são pertencentes a essa filosofia, e basicamente ela busca responder 4 perguntas principais. E dessas 4 perguntas principais, você tem que fazer um exercício de fato, então para cada uma delas você deve escrever livremente, uma espécie de brainstorm que você vai ter aí. E buscando responder essas 4 perguntas principais, você vai conseguir pelo menos ter esse propósito um pouco mais alinhado com aquilo que você imagina. A primeira é: o que eu amo fazer? Essa pergunta, ela é uma pergunta teoricamente simples de ser respondida e você não precisa se prender a falar exclusivamente de trabalho aqui. Se você ama, por exemplo, fazer uma pizza na sua casa, você pode escrever isso aí ali. Não precisa fazer sentido no começo. Mas se você quer ir um pouco mais a fundo, que dizer, por exemplo, que você ama tocar um violão ou cantar, ou se você ama caminhar no parque, correr, fazer algum tipo de treino, escrever, de ler bastante, isso também vai ser muito importante para você botar nesse campo. A outra pergunta é: o que eu sou bom em fazer? E aí voltamos ao tópico principal aqui. O que eu sou bom em fazer, ele vai ter esses elementos que eu falei anteriormente no item primeiro, das referências da sua infância. Então, se você lembrar de alguma coisa que você sempre recebeu algum tipo de elogio, por exemplo, em fazer, isso vai ser muito benéfico para você conseguir fazer esse preenchimento. Mas se você não tiver isso muito na cara, tome mais um tempo para pensar, você não precisa responder tudo nesse vídeo. O que você é bom em fazer? Então, sei lá, pode ser que você seja bom, tenha recebido elogios de alguém, ou que você mesmo se considera, e isso já é muito válido, não sei, em pedalar de bicicleta. Pode parecer uma coisa nada a ver, mas anota isso. E claro, se você, como eu falei no item anterior, conseguir trazer isso um pouco mais tangível, vai ser um pouco melhor para você conseguir ter uma definição um pouco mais clara do seu Ikigai, do seu propósito de vida. A terceira pergunta é: o que eu posso ser pago para fazer? E aqui, quando a gente fala de poder ser pago, a gente está falando bem mais de fato ligado a uma profissão, a uma carreira, a uma vocação. Então, por exemplo, daqui a pouco você pode ter escrito sobre tocar violão em uma, sei lá, cozinhar uma pizza em outra, mas você não se vê como uma pessoa que abriria uma pizzaria ou sairia cantando pelos bares do Brasil. Então, comece a trazer um pouco mais para algumas ideias de carreira, de vocação que você de fato conseguiria se identificar, mesmo que elas pareçam um pouco distantes, mas que você sinta algo no seu coração, nas suas emoções ou de fato no seu mental, e você consiga, por mais distante que seja, imaginar alguma coisa nesse sentido. E por último, mas não menos importante, o que é bom para o mundo? Essa quarta pergunta do esquema do Ikigai aqui, ela parece não tão ligada às outras 3, mas pelo menos comigo, quando eu fiz esse exercício do Ikigai, ela conseguiu me trazer muita clareza sobre o meu propósito. Quando a gente fala de ser algo bom para o mundo, a gente consegue tangibilizar essa ideia de que o nosso propósito, além de nos beneficiar, também busca beneficiar outras pessoas. Que os seus talentos, que as coisas que você se considera bom e que você é elogiado por ser bom, que as coisas que você tem facilidade em fazer, os seus pontos fortes, a sua comunicação, ou a forma com que você consegue focar em algo, ou esse esporte que você se destaca, ou a forma que você cozinha, ou enfim, infinitas possibilidades de habilidades que você tenha, de talentos que você tenha, tudo isso sem uma, de fato, visão das pessoas, do mundo, da sociedade,
e além dessa visão, um benefício que essas pessoas podem ter, isso não vai conseguir te conectar com o propósito. Então você precisa ter essa ligação, você precisa ter essa ligação com a sociedade, você precisa ter essa ligação com as pessoas. Por quê? Porque quando você consegue entender, definir e tangibilizar uma missão, um propósito de fato, que é muito mais ligado para além de você mesmo, você consegue ter muito mais sucesso. É por isso que movimentos políticos, por exemplo, são muito fortes, porque eles utilizam a emoção das pessoas ali e eles conseguem te encaminhar para uma causa maior do que você mesmo. E isso não só em movimentos políticos a gente vê também em empresas fazendo muito isso. Quando uma empresa consegue definir, por exemplo, o branding dela de uma forma muito específica, como a Nike no seu Just Do It, ou a Apple com a sua forma exclusiva ali de conseguir tratar os consumidores e fazerem eles entenderem que a marca é muito maior do que simplesmente um produto. Ela é uma missão, uma ideia, uma visão que está acima dessa pessoa, as coisas dão certo, as coisas acontecem. Então, quando você consegue responder essas 4 perguntas do seu esquema de Ikigai, você consegue ter uma visão bem mais definida do seu propósito de vida. E o terceiro passo, mas não menos importante, você não vai encontrar essa resposta 100% externamente. Não vai ser num vídeo de YouTube que você vai ter 100% das suas respostas, que todas as suas perguntas sobre a sua missão de vida, sobre o seu propósito vão ser respondidas. Na verdade, esse vídeo que eu estou gravando aqui, assim como você pode encontrar outros na internet ou outros livros que você pode ler também sobre esses assuntos, eles vão ser muito mais um guia para você do que necessariamente a todas as suas respostas sendo atendidas. Porque de fato você só vai conseguir encontrar a sua resposta dentro de você mesmo. Eu sei que isso parece meio clichê e pode ser até que você entenda isso como algo muito espiritual, como um guru espiritual, mas não é essa ideia que eu quero passar para vocês. O que eu estou dizendo simplesmente muitas vezes as respostas que a gente procura estão dentro de nós mesmos. E isso é uma verdade muito grande. A gente só precisa desacelerar. E eu entendo que a gente está nessa vida corrida o tempo todo, correndo atrás das coisas, como se a gente estivesse sempre perdendo alguma coisa, sempre sentindo que está faltando algo, nunca tendo tempo para olhar para dentro, para fechar nossos olhos, fazer uma meditação. Não precisa ser uma meditação no estilo oriental, é só você se conectar um pouco mais com você mesmo e começar a buscar essas lembranças que eu falei da sua infância, começar a buscar esses pensamentos que possam te ajudar, buscar entender essa ferramenta que eu passei aqui também, que pode ser também um guia, uma ferramenta, para você conseguir chegar ao que você quer chegar. Mas a resposta que você vai ter vai estar dentro de você mesmo, e quanto mais, e isso eu falo por experiência própria, você consegue olhar para dentro de si, quanto mais você consegue se entender, se conhecer, a sua vida dá um salto gigantesco. Você fica muito mais consciente do seu dia a dia, e você se sente até mais vivo, tá? Pelo menos é algo que acontece comigo, que eu já sinto muita diferença desde que eu comecei a olhar um pouco mais para dentro de mim e não só buscar respostas em intermináveis em conteúdos fora que eu não vou conseguir muitas vezes encontrar. Certo, pessoal? Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não é inscrito no canal, fique à vontade para se inscrever também. E se quer comentar alguma coisa relacionada ao propósito de vida, ou se tem alguma dúvida sobre o Ikigai, ou sobre outros conceitos que eu trouxe no vídeo, ou quer dar um depoimento sobre a sua vida também, vai ser um prazer falar com vocês, tá? Muito obrigado e até mais.